Vamos ouvir sobre esse assunto o líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, a quem já antecipadamente agradeço pela entrevista. Tudo bem, deputado? Bom dia, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos assistem. Muito bom estar aqui com vocês. Deputado, está tudo errado mesmo, como ensinou o presidente da Câmara? Olha, a insatisfação que existe hoje na Câmara dos Deputados não é só do presidente Arthur Lira. Ela passa por muitos líderes e por um conjunto grande de deputados. Mas não significa que está tudo errado. Pelo contrário, eu entendo que o governo federal tomou decisões no início já do mandato, ainda em dezembro, antes de começar o mandato, que vão exatamente de encontro com aquilo que quer a Câmara dos Deputados, com aquilo que quer os líderes, com aquilo que quer os deputados. O problema é outro. O problema é que não há uma velocidade, não há uma amplitude e não há uma previsibilidade para que essas decisões, que já estão inclusive fluindo, ocorram. Então o governo precisa melhorar isso. Acho que o governo está no rumo certo, o governo está entregando programas que vão mudar e já estão mudando e melhorando a vida da população. O país está conseguindo uma certa estabilidade, a economia já dá sinais de equilíbrio e de retomada. A população está vivendo melhor, o custo de vida está diminuindo, o salário foi, depois de 6 anos, pela primeira vez aumentado acima da inflação. Então, eu acho que é uma questão grave, há uma insatisfação séria, o governo tem ciência disso e eu acredito sim, até porque houve mais uma vez, não é a primeira vez, uma intervenção do presidente Lula, que as ações do governo que tem relação com o Congresso, elas vão fluir de uma maneira mais adequada a partir de agora, até porque me parece que tem aí um ponto de virada. O governo não pode, na semana que vem, continuar com os mesmos problemas dessa semana. É evidente que nós vamos ter prejuízos, e não são prejuízos para o governo, são prejuízos para a população e para o país. Vou dar exemplo. Está para votar a medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Quantas pessoas estão pagando aluguel? Quantas pessoas, ao invés de pagar aluguel, podiam estar pagando a prestação da sua própria casa? Então, é isso que está em jogo. Vai ser voltado também a medida provisória do Mais Médicos, que inclusive acabou de ter uma vitória, foi aprovada na comissão especial. Isso mexe com a vida de muita gente que procura um médico e não consegue ter um atendimento imediato. O governo tem condições e vai resolver isso, mas precisa do apoio do Congresso. Deputado, quando o senhor fala em insatisfação, ontem a gente recebeu aqui um colega seu, o deputado Felipe Carreiras, do PSB, partido do vice, Geraldo Alckmin, e ele também manifestava descontentamento. Parece uma coisa meio difusa, porque partidos de centro têm um espaço danado no governo, O PSD tem 3 ministérios, o MDB tem, o União Brasil tem. Ontem o governo liberou 1,7 bilhão de reais em emenda, quer dizer, uma dinheirama danada, O que está ruim, então? É isso que eu tenho dificuldade para entender. É a velocidade da liberação da emenda? É porque o ministro não abre o gabinete para o deputado, não tira foto? O que pega, assim, na prática mesmo? Não é um único fator. Além do que você já disse, a composição do governo, a ocupação dos cargos agora nos estados, há lentidão, há dificuldades, há problemas, há nomeações que muitas vezes ocorrem e as pessoas não entendem o porquê que ocorreu. A notícia de que há ainda bolsonaristas raiz, extremistas de direitas ocupando cargos de governo, ela se repete semana a semana, mas não é só isso. Tem ainda a necessidade de uma influência maior dos deputados, principalmente os que não tinham mandatos no ano passado, aqueles que não fizeram emendas ao orçamento, os deputados chamados de novos, eles até agora não conseguiram influenciar em 1 centavo sequer da execução orçamentária. E é claro que durante a campanha eleitoral eles fizeram compromissos com as universidades lá da sua região, com os hospitais, fizeram compromisso com o prefeito, com o vereador, uma liderança política. Então, abrir essa possibilidade rapidamente e de maneira ampla e com previsibilidade de prazo, de quantitativo aos deputados novos é algo que eu tenho sugerido semanalmente, tenho inclusive tentado ajudar o governo, indo lá falar com os ministérios, aonde o processo está travando, aonde o sistema não abre para o cadastramento, ou aonde o sistema abre, mas os critérios são impossíveis de serem cumpridos pelo hospital que está lá no estado, como é o meu caso, o Paraná. Há uma crítica, uma insatisfação muito grande por medidas que são anunciadas sem que sequer
a Câmara dos Deputados seja comunicada. Nós já vimos críticas até do presidente Lula, que foi surpreendido por medidas de governo que nem ele mesmo tinha sido consultado. Há críticas quanto à ida de ministros aos estados sem sequer comunicar aos parlamentares que estão ajudando o governo, que às vezes acabaram de ajudar o ministro, a sua área, a aprovar uma medida importante no Congresso. Eu não vejo má fé, eu não vejo dificuldade de compreensão política. O presidente Lula tem um time de ministros muito experiente, muito qualificado, né? Tem na articulação política a melhor pessoa que poderia ter, o Alexandre Padilha, é deputado, é nosso amigo, compreende a realidade da Câmara dos Deputados, tem relação, tem se esforçado para ter um diálogo constante com o presidente Arthur Lira, né? O problema está na burocracia, está na operação desse processo e talvez na necessidade de uma coordenação, de um comando mais duro, mais forte por parte do governo, para que lá na ponta as coisas aconteçam e não gere esse estresse, e às vezes até por detalhes, mas é um estresse ruim, desnecessário, e como eu falei, pode colocar em risco, não é o governo vai continuar, vai prosseguir, mas pode colocar em risco programas que são importantes para a população que está nos assistindo, para melhorar a saúde, né, para dar casa a quem está pagando o aluguel, questões vitais, né, para a vida do país e que podem gerar emprego e renda. O deputado Gustavo Uribe quer fazer uma pergunta para o senhor também. Uribe? Líder, quando o senhor fala que falta mão forte para a tecla SAP, para quem está nos assistindo, o senhor está dizendo que a Casa Civil tem falhado em algumas operações de coordenação de programas federais e mais, o senhor defende uma reforma ministerial para azeitar um pouco mais, explanar dos ministérios, as expectativas do Congresso Nacional? Eu não defendo reforma ministerial, né? O ministro Rui Costa é meu amigo, né? Foi deputado comigo, inclusive, quando eu cheguei aqui no Congresso Nacional, a partir da eleição de 2010. Eu não personifico, né, o problema, porque para você ter ações de governo fluindo, você depende de um conjunto muito grande de pessoas, às vezes de mais de um ministério, às vezes de mais de um ministro. Eu acho que são coisas, sabe, que é muito difícil a gente identificar o responsável e não é só identificando o responsável que vai resolver. Eu tenho convicção que o presidente Lula, agora com mais detalhes, com mais conhecimento, né, nós temos os nossos líderes conversado com ele, o próprio presidente Arthur Lira conversou com o presidente Lula. Eu tenho certeza que o presidente Lula vai saber identificar aonde as coisas estão travando, né, e vai saber alertar o seu conjunto de ministros que esses problemas que não são de responsabilidade de um único ministro, eles não podem mais se repetir na semana que vem, até porque senão a pauta da Câmara dos Deputados tem um risco muito grande de ser paralisada na semana que vem. Eu, como líder da bancada da federação, do PT, do PV, do PCdoB, obviamente vou lutar até a minha última força para ajudar o governo, para contornar essas crises, para tentar buscar sempre um voto a mais de confiança dos líderes dos outros partidos, como ao lado do líder José Guimarães. Ontem nós fizemos, né, de uma maneira muito intensa e anteontem fizemos até de madrugada. Deputado, para encerrar, o senhor sente no presidente Arthur Lira a disposição em ajudar? Ou o senhor acha que hoje ele é mais adversário do que alguém próximo? Embora ele seja presidente da Câmara, em tese, uma figura acima das disputas do plenário, o senhor sente que disposição do presidente da Câmara hoje? Eu tenho acompanhado, né, as reuniões dos líderes com o presidente Arthur Lira, né, e vejo da parte dele vontade de ajudar o governo, de ajudar o país, mas ao mesmo tempo uma determinação muito grande de proteger, né, os líderes, de atender o conjunto dos deputados que elegeram ele, né, com uma votação muito grande no início dessa legislatura, e muitas vezes ele acaba tomando medidas mais duras para fazer isso ser válido, né? Então não consigo entender ele hoje como um adversário do governo, não consigo achar, né, uma medida que ele tenha tomado de forma premeditada, exclusivamente para prejudicar o governo. Ele pode ter tomado algumas medidas, né, com o intuito de atender a demanda dos deputados, da maior parte dos líderes, que acabou gerando ali um contratempo para o governo, como foi o caso, né, do marco lá do saneamento. Muito bem, a gente conversou aqui com o deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela entrevista para a gente. Até a próxima, hein? Valeu, um abraço. Bom dia a todos. Bom dia.